E nós estamos nessa série que está nos ensinando como nós vamos conquistar os nossos sonhos. Como nós vamos, com a ajuda de Deus, claro, porque sem Ele nada podemos fazer. A gente, com a ajuda de Deus, vai conquistar os nossos sonhos. Vamos alcançar sim os nossos sonhos, e a nossa vida vai ser sim completamente transformada. A nossa vida, com a graça de Deus e com o auxílio de Deus, vai ser transformada. Ontem eu falava com vocês de Caleb, esse personagem fantástico da Sagrada Escritura, que mereceu entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele foi fiel. E tem alguns passos que Caleb fez para que o seu sonho se tornasse realidade. Ele, quando subiu lá de Cades Barne para conhecer a terra prometida, ele viu a terra de Hebrom. E ele viu que lá era uma terra onde manava leite e mel, como a promessa do Senhor. Ele viu que lá produzia azeitonas grandes, cachos de uva imensos. Ele viu que era uma terra de fartura. E ele sabia que Deus ia dar aquela terra em herança a ele, se ele fosse fiel. Se ele cumprisse os passos e seguisse a fidelidade. Eu sei que você fez a tarefa de casa. Se você não fez, o livro de Josué, capítulo 14, é esse que nós estamos caminhando, capítulo 14, versículos 6 a 14. Esse é o nosso caminho durante toda essa semana. Nós vamos caminhando com Caleb e entendendo quais são os passos para que os nossos sonhos se realizem. Irmão, eu tantas vezes já tentei realizar os meus sonhos, mas parece que não dá certo. Eu tentei alcançar os meus objetivos, mas às vezes nós estamos dando os passos errados. A gente precisa dar os passos junto com Deus. A gente precisa estar lado a lado de Deus. E nós vamos dar a cada dia um passo da nossa estratégia, para que esse propósito que você tem, este sonho que você tem, se realize. Eu tenho um propósito e o meu propósito vai ser perseguido por mim com a graça de Deus. Eu e Deus caminhando juntos, a graça sim vai chegar. E hoje nós vamos dar mais um passo. Ontem a gente mostrou o plano de batalha e hoje é o primeiro passo. Guarda as promessas de Deus para a sua vida. Anota isso. Guarda as promessas de Deus para a sua vida. Você vai guardar essas promessas de Deus. Essas promessas vão ser guardadas. E se você guarda as promessas de Deus para a sua vida, Deus vai honrar. Porque as promessas são dele. Mas Deus faz muitas promessas para todos nós. Só que às vezes a gente não guarda as promessas de Deus. Deus faz essa promessa, mas às vezes a gente deixa a graça passar. A gente deixa a graça passar, como quando a gente vai com a mão aberta tentar segurar a água e não deixa a água ficar nos nossos dedos. Você já tentou segurar a água? Abre uma torneira e fica com a mão aberta, vê se você consegue segurar a água. Não consegue. Mas vai nessa torneira com um copo. A água fica lá guardada no copo. Nós devemos saber guardar as promessas de Deus. E olhando a estratégia de Caleb, olha o que ele fez. Ele não tinha apenas sonhos humanos, mas ele buscou projetar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. A gente deve sonhar e sonhar de acordo com a palavra de Deus. Deus tem promessas para cada um de nós. Quando a gente lê, por exemplo, o livro do Apocalipse, a gente vê: ser fiel até o fim e o Senhor vai te dar a coroa da vitória. Qual é a promessa que o Senhor fala, por exemplo, em João 15? Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar. Quais são as promessas que Deus fez, por exemplo, para Abraão? Sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. E falou: olha as estrelas do céu. E Abraão olhou para o céu e ele falou: mais numerosa do que as estrelas do céu será a tua posteridade. E ele não tinha filhos, mas ele guardou a promessa de Deus. Muitos dos patriarcas, dos homens e mulheres do Antigo Testamento, guardaram a palavra de Deus. Lembra do rei Davi? Quando ele estava querendo construir uma casa para o Senhor, e a palavra foi dirigida por meio do profeta Natã: você quer construir uma casa, mas eu te digo, Deus te vai construir uma casa, e de ti virá o Messias. Uma promessa extraordinária que Davi guardou, e claro, da descendência de Davi nasceu o próprio menino Jesus,
que está aqui, abre a câmera um instante, irmã, para a gente ver esse lindo presépio. Outro presépio que está diante de nós, aquele presépio pequenininho deu lugar a este presépio maior. Você está vendo este menino Jesus? Ele é fruto de uma promessa e Davi guardou a promessa. Então guarda essa promessa de Deus. Irmão, o profeta falou com Davi, Deus falou com Abraão. Como é que eu vou saber que Deus me fez uma promessa? Deus tem te prometido várias coisas na sua oração. Deus tem te prometido várias coisas que Ele vai te alcançar aquilo. Na sua oração, no seu contato com Deus, Deus te fez essa promessa. E você sabe, por exemplo, que aquela promessa é do agrado de Deus. Por exemplo, a promessa de que seu filho vai seguir um caminho de Deus. A promessa de que você vai sim ter uma casa para morar. A promessa de que Deus não vai te desamparar em momento nenhum da sua vida. Todas essas são promessas que Deus nos faz e que nós guardamos. Então Caleb soube guardar essa promessa. Não deixou a água passar entre as mãos, mas guardou no seu copo. Eu vou guardar as promessas de Deus para a minha vida. Escreve isso no chat. Proclama, eu vou guardar as promessas de Deus na minha vida. Este é o nosso dia de hoje. Essa é a nossa atitude. Eu vou guardar as promessas de Deus na minha vida. Está guardado. E Deus vai me ensinar. Uma vez que Deus fez as promessas, Ele acreditou e não abriu mão delas. Quando eu tinha 14 para 15 anos, Deus me fez uma promessa no momento de oração. Vou partilhar isso para vocês. Eu acho que eu nunca partilhei isso nas nossas lives. Quando eu tinha 15 anos, no momento de oração, eu estava com muita angústia no coração e às vezes eu gostava de ir a alguma igreja silenciosa para rezar. E eu voltando da escola, eu voltava de ônibus lá em Brasília, eu estudava no Lago Sul, peguei o ônibus, desci ali na W3 Sul para voltar para casa. E aí Deus me levou para rezar e eu fui à igreja de Nossa Senhora do Carmo, que ficava mais ou menos perto da minha casa. A igreja silenciosa, não tinha ninguém. E eu fui diante do sacrário daquela igreja e rezei ao Senhor. Meu coração estava muito angustiado. E eu com 15 anos, naquele momento de oração, o Senhor me fez uma promessa. Ele disse que eu seria um consagrado dele. Aquilo para mim era algo que eu não imaginava, nem sabia direito o que era isso. Depois eu me afastei dos caminhos de Deus quando eu entrei na faculdade, vivi distante de Deus, me afastei, depois queria só saber de trabalhar, de aproveitar a vida, de sair, de namorar, mas Deus sabia que eu tinha guardado aquela promessa, e ela estava guardada, e nem o pecado, nem a distância dele fizeram aquela chama apagar, porque eu guardei a promessa de Deus. Qual a promessa que Deus fez para você? Que Ele te daria um esposo? Que Ele te faria ver o teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta participando da missa do domingo? Que Ele ia te libertar do vício de comprar excessivamente? Que Ele ia libertar o seu esposo do vício do álcool? Ele vai honrar essa promessa. Guarda essa promessa e diga: eu tomo posse das promessas de Deus. Nós não vamos deixar passar. Eu tomo posse das promessas de Deus. Esse é o segundo ponto. E às vezes as promessas de Deus não são cumpridas rapidamente. Eu falei com você. Deus me deu a promessa de que eu seria um consagrado dele, de que eu seria todo dele, com 15 anos. Eu fui entrar aqui no convento já com 26, 11 anos. E talvez uma pessoa ansiosa dissesse: Deus esqueceu da promessa. Não, mas eu guardei a promessa. Caleb experimentou 45 anos. Desde a promessa quando ele subiu para ver a terra de Hebrom e viu que aquela terra seria dada em herança, ele tomou posse da promessa. Olha o que fez aqui. Por exemplo, se a gente pega a Sagrada Escritura, que a gente está falando de Josué 14, capítulo 6 diz: os filhos de Judá vieram ter com Josué em Gálgala, e Caleb, filho de Jefoné, o cenezeu, disse-lhe: sabes que o Senhor disse de mim e de ti, Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnes. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barne a explorar a terra, e eu lhe fiz um relatório perfeitamente sincero. E ele não desesperou, mas ele tomou posse da promessa. Qual é a promessa que Deus fez para você? Qual é a promessa que Deus fez para a sua vida, minha irmã? Qual é a promessa que Deus fez para a sua vida?
Deus vai honrar essa promessa. Deus vai honrar essa promessa. Há uma nossa irmã aqui que aguarda a promessa do Senhor de que ela vai ser esposa de Jesus. E ela acredita. Acredita nisso e vai tomar posse dessa graça. E Deus pode mais rápido ou mais devagar, mas Deus vai honrar essa promessa. Com Caleb, 45 anos, mas Deus honrou essa promessa. Guarda as promessas de Deus e não se desespera. Pode ser que a promessa não se cumpra a semana que vem, mas espera no Senhor. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor, diz a Sagrada Escritura. Eu espero em Deus. E quem espera no Senhor não vai ser confundido. Eu não espero em homem e em mulher nenhuma, mas eu espero no Senhor. E Deus vai honrar a minha fé porque eu guardei a sua promessa. Amém? Você aprende a guardar sua promessa. Pode ser que demore um pouco, mas Deus vai cumprir. Abraão achou que aquele filho não viria, mas veio e se tornou o pai de uma multidão de nações. Ana, mãe de Samuel, orou ao Senhor e guardou a promessa e concebeu. E Samuel foi o profeta de multidões, o profeta que ungiu o rei Davi. A promessa veio. E a promessa não vai demorar, porque eu vou ver a glória do Senhor. Proclama isso. Eu vou ver a glória do Senhor na vida da minha família. Eu vou ver a glória do Senhor na minha vida financeira. Eu verei a glória do Senhor. Eu guardo a promessa e ela fica comigo. Amém? Diga amém. Eu tomo posse dessa graça. Esse é só o segundo dia dessa campanha. Você sonha e Deus com você realiza. Deus já está realizando, não é, minha irmã? Deus já está realizando. Amém. Deus já está realizando. Vamos ouvir esse testemunho da nossa irmã que partilha 3 graças que ela recebeu, porque ela tomou posse da graça e a graça aconteceu. Vem junto comigo com esse testemunho. Santo dia, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Eu me chamo Margarete e sou da cidade de Jaú, em São Paulo. Olha só, a cidade da nossa Madre Teresa Micaela. Um abraço para todos aí de Jaú, de todos da Diocese de São Carlos. A gente tem muitas pessoas que nos acompanham da Diocese de São Carlos. Um abraço para toda a Diocese do nosso arcebispo, não é, Dom José Antônio, ele que também veio dessa Diocese. Venho aqui, mais uma vez, testemunhar 3 graças alcançadas através da novena da Pompeia. 3 graças e a quaresma de São Miguel. Vamos lá. Qual é a primeira delas? A primeira graça que eu pedi uma promoção no trabalho do meu filho. Ela pediu essa promoção no trabalho do filho dela, o Caio César, pois fez só 1 ano que ele estava no serviço. E aí, graças a Deus e a Nossa Senhora, ele já alcançou a promoção, mudou de função e também teve um aumento no salário dele. Essa é a primeira graça. A segunda graça, eu e meu esposo, diz a Margarete, prestamos serviço para fábricas de calçados. E depois da pandemia, tudo ficou muito difícil. Muitas fábricas acabaram fechando e com elas, muitas oportunidades também se fecharam. Mas nós não desistimos. Ela guardou a promessa. Meu esposo ia de porta em porta pedir serviço, até que Nossa Senhora e São Miguel olharam por nós. Fizemos a quaresma juntos e todos os dias, ao meio-dia, enquanto nós almoçamos, eu ligo o celular e nós rezamos juntos a novena a Deus. E Deus e Nossa Senhora não falham. Meus irmãos, quando a gente persevera, Ele vem em nosso auxílio. Justo na fábrica em que ele não passou procurando trabalho, pois bem, justo nessa está o encarregado e ele veio até a nossa casa nos procurar. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E a nossa vida mudou a partir daí. Compramos uma máquina e voltamos a ter sonhos e projetos novamente. Graças a Deus e a Nossa Senhora de Pompeia e a São Miguel Arcanjo. Claro, pois bem, a última graça que eu estava intercedendo pela esposa do patrão da minha filha, que queria muito ser mãe.
E aí o que aconteceu? Ela chegou a engravidar, mas ela perdia espontaneamente o bebê dela. E ela começou um tratamento porque o médico não ia garantir que daria certo. O médico disse, olha, pode ser que dá certo, pode ser que não, mas eu intercedi por ela. E dia 26 de outubro, a minha filha disse que a Thaisa estava grávida. Que alegria! Deus seja louvado. Eu agradeço a vocês, irmãos do Exército de São Miguel, que Deus lhes pague por nos ajudar nessa caminhada rumo ao céu. Em breve, eu tenho certeza que eu vou voltar aqui para testemunhar mais graças. Até breve, ao meio-dia, na nossa novena da Pompeia. Um abraço a todos vocês. Principalmente eu mando um abraço para a irmã Terezinha Letícia, e mando um monte de coraçãozinho. Eu vou dar o seu abraço para ela, viu, Margarete? Esse é o testemunho da Margarete. Você viu? Quando ela falou do emprego, que ela e o seu esposo estavam sem emprego por causa dessa pandemia, e eles insistiram, porque eles guardaram a promessa de Deus. Deus prometeu que não ia desamparar essa família, e eles guardaram a promessa. Eu guardo a promessa de Deus para mim. Eu sei que Deus prometeu ainda mais uma graça que eu ainda não alcancei. É uma graça que eu, a família Exército de São Miguel, os irmãos e as irmãs também estamos esperando. Mas Deus vai honrar a sua promessa. E eu guardo essa promessa no meu coração. Pode ser que demore um pouco, mas vai chegar um tempo, como diz a Sagrada Escritura, em que virão as chuvas de outono e a graça vai acontecer. E eu peço que até lá Deus prepare o meu coração, que o meu coração esteja preparado, que o meu coração esteja atento aos sinais de Deus.